meus alunos. Eu sou o professor Jairo Bisol, da cadeira de Direito Sanitário 1. Estamos abrindo o curso e eu tenho aqui duas pequenas aulas, dois pequenos vídeos para gravar, como uma conversa ao pé de ouvido de cada um de vocês, do que eu considero importante mesmo dessa cadeira, do texto que eu ofereci para vocês, e algo que articula, uma consciência que articule fortemente o domínio da compreensão do Estado com as práticas profissionais na área da saúde, na área da gestão da saúde, na área do controle, enfim, ou de estudos mais avançados, a depender da vocação e do caminho de cada um. Primeiro tópico que eu elenco como fundamental do que eu disse para vocês está colocado no início do texto. Tá certo, o texto não pôde aprofundar muito essa questão, mas ela é, para mim, de absoluta relevância para compreender o que é o Estado, para ter uma compreensão do que é o Estado, né? Quando a gente resgata na história da construção da ideia de Estado, na discussão da filosofia política, a partir de Jean Bodin, chegando até Hobbes, o conceito de soberania. Por que o conceito de soberania é importante para compreender o Estado? Porque o Estado é uma forma de organizar o poder. Especialmente o Estado de Direito é uma forma de organizar o poder através do direito ou de normas jurídicas. E o conceito de soberania estabelece exatamente a relação entre o poder, que é a realidade, e o direito, que é validade, que é validade normativa. O direito não é uma ordem de verdades. O direito é uma ordem de validades. Essa é uma questão difícil de se compreender, mas você precisa aprender a entender o direito como uma ordem de validades e não como uma ordem de realidade. O que significa que no direito as coisas não são. Elas valem como. Isso significa dizer que é uma ordem de validades. Há um exemplo claro, por exemplo, um século atrás, na ordem jurídica brasileira, o filho havido fora do casamento, como uma ordem de proteção à família patriarcal, que girava em torno do patrimônio, o filho havido fora do casamento não era filho. Na realidade, a expressão que a lei usava, dizendo que não era filho, não era uma expressão feliz. Talvez o direito alemão, nesse mesmo período, tenha sido mais feliz com a expressão que usava. Gelte nicht, não vale como. Então não é que o filho não era filho, porque um filho, na realidade, é filho por questões biológicas. Mas para o direito, para uma determinada dimensão do direito, esse filho pode não valer como filho. Então interessante é o direito como ordem de ficções normativas, de validades normativas, que esse filho não valia como filho na ordem civil, para efeitos da herança, para efeitos das questões patrimoniais, mas valia na ordem, como filho na ordem criminal, para os chamados crimes de mão própria, que é crimes cometidos por pessoas específicas contra vítimas específicas, no caso, filhos contra pais. Então, a gente percebe que direito é validade, mas o Estado é poder, política, e política é realidade. O conceito de soberania estabelece a relação entre essas duas dimensões. Então ele vai ser fundamental para entender o Estado de Direito. A ideia de soberania, se nós pegarmos o conceito desde Jean Bodin, soberano é o poder de ditar normas válidas. Ou seja, soberano é o poder de impor o direito, impor o comando às outras pessoas, como elas devem se comportar. E isso é poder. Esse conceito ele veio se desenvolvendo na história como a espinha dorsal da construção da noção de Estado. E ele acaba, então, né, desaguando na formação da primeira concepção do Estado, que é o Estado absoluto. E ali a gente tem o príncipe como o detentor desse poder soberano. O príncipe tinha o poder de editar normas válidas. O direito era uma expressão da vontade do príncipe. Quando nós damos o salto do Estado absoluto para o Estado de Direito, aqui é a questão que eu quero sublinhar, nós invertemos a relação do conceito de soberania. Por quê? Se no conceito de soberania o direito é uma expressão da vontade do soberano,
Quando a gente salta para o Estado de Direito, essa relação se inverte. No Estado de Direito, o poder estatal é, vamos colocar numa linguagem aqui metafórica, uma expressão da vontade do direito. Ou seja, é o direito que dita o que é poder, e não o poder que dita o que é direito. Essa é a noção básica para você compreender o Estado de Direito. O que significa que o poder vai ter que ser concebido, organizado e exercido dentro dos marcos da legalidade. E aí vem uma pergunta, que é essa pergunta que eu quero colocar para você e quero tocar ela lá no fundo da sua consciência. Você acha que o poder, que é realidade, vai facilmente se submeter às regras do jogo estatal, vai se submeter aos marcos da legalidade? Esse é talvez o maior desafio que se tem na história do Estado de Direito para que a gente consiga fazer esta formação evoluir. Então essa é a primeira ideia que eu quero que vocês tenham. O Estado de Direito não é uma coisa simples assim. A Constituição impôs, o Estado está ali, o Estado existe. Se você parar para perceber, o Estado não tem existência física. Ele não é um objeto real, porque ele não é um objeto que está no campo da nossa experiência, do que a gente chama de empiria, de um empirismo, que se reduz muito basicamente aos 5 sentidos. Você não vê o Estado, você não ouve o Estado, você não toca no Estado, não sente cheiro nem sabor. Se o Estado não é um objeto que se manifesta na realidade, o que ele é? Como ele se manifesta? O Estado é uma ideia. Olha que coisa que a gente tem, parece que a gente se afasta dessa noção. O Estado é uma ideia reguladora, que organiza as relações sociais, políticas, econômicas e tal. Ele é uma ideia. Ele tem uma existência ideal. Claro que é uma ideia com uma máxima interferência na realidade. Quanto mais a gente consegue que essa ideia se realize, mais a gente está conseguindo efetivar o Estado de Direito. Então não é uma ideia que acontece ao natural porque está posto, matriciado num texto constitucional. Ele precisa ser efetivado dia a dia. E essa efetivação significa impor ao poder, que é um poder que transborda a existência do Estado, impor os limites estatais. E isso é sempre um desafio. Então o Estado é permanentemente um desafio. Digo isso para você pensar o SUS. Talvez o maior erro histórico em relação ao SUS tenha sido desmobilizar o movimento da reforma sanitária depois de consolidado o processo constituinte, que a gente conseguiu colocar o SUS como uma política de Estado, uma política definida na Constituição, o que, em tese, ela estaria garantida porque o Estado de Direito, ele se impõe pela própria Constituição. Mas não é bem assim, não foi o que aconteceu. E não tem sido o que tem acontecido. A manutenção, a guerra pelo SUS, a construção do SUS é uma disputa permanente. É uma disputa permanente, independentemente de ter sido consolidado. Essa noção de Estado permite que você tenha consciência disso. Se nós queremos uma política pública de saúde universal, de financiamento público, integral, a gente sabe que a gente consolidou ela na Constituição, e isto é uma ferramenta de luta boa, é uma arma poderosa ter ela consolidada na Constituição, mas nós vamos precisar brigar por ela dia a dia. Pense nisso. Essa é uma primeira ideia que eu queria passar para todos vocês.